Muito bom dia, Elivaldo. Olá, Tiago, bom dia. Bom dia para você que está nos acompanhando nesta sexta-feira. Elivaldo, falar do orçamento participativo, a iniciativa criada agora no governo Rafael Fonteles, que injeta recursos para ações em municípios piauienses. Já tem data para ser lançado o OPA 2025. É verdade, será lançado no dia 10 de março, portanto, depois do Carnaval. O orçamento participativo anual, chamado de OPA, no governo do Estado, foi uma inovação implantada já no primeiro ano da gestão do governador Rafael Fonteles, em 2023. Uma maneira de se buscar ferramentas que garantam uma participação direta da população na indicação de obras. Começou com 50 milhões para os municípios de Parnaíba, segunda maior cidade do estado, e Teresina, a capital. E agora envolve mais 3 municípios. E o OPA deste ano, que será lançado no dia 10, já tem recursos garantidos no orçamento, que foi aprovado no ano passado e já está no exercício deste ano, e será lançado no dia 10 com 80 milhões de reais distribuídos da seguinte forma. A Teresina fica com a maior fatia, 50 milhões de reais. Parnaíba, segunda maior cidade do estado, 12 milhões de reais. Aí nós temos Piripiri, Picos e Floriano, as 3 com 6 milhões, totalizando aí os 80 milhões de reais. Como esses recursos serão aplicados? No dia 10, a Secretaria do Planejamento, o secretário Washington Bonfim e a equipe de governo responsável pelo OPA já deflagrarão, Tiago, o processo de consulta à sociedade para as indicações de obras. São feitas as consultas de forma eletrônica, digital e na votação direta, ou seja, a população desses municípios que estão envolvidos no orçamento participativo anual do governo do estado é que vão definir que obras são prioritárias para aquelas áreas onde o OPA está sendo definido, direcionado. Se é um calçamento, um asfalto, ou um sistema simplificado de abastecimento d'água, enfim, as obras a reforma de uma escola, a construção de uma quadra, enfim, as obras que a população considera prioridade. A equipe de planejamento elabora, então, o cronograma de aplicação e até agora a gente tem ouvido falar, tem até acompanhado boas entregas nesse mecanismo de participação popular de forma direta à influência no orçamento do Estado. Vamos falar de outro orçamento, esse está mais enrolado, Elivaldo. É o orçamento da União. Nós já estamos terminando fevereiro, o orçamento ainda não foi votado, mas uma decisão ontem do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, deve ajudar a andar essa votação, Elivaldo. Isso tem comprometido bastante as finanças do governo federal, porque os recursos ficam ali muito limitados, aplicados ainda com base nos valores do orçamento do ano passado. Então nós estamos ainda no Brasil vivendo uma realidade sem orçamento. Você imagina um país da dimensão do Brasil, dimensão continental, não ter ainda uma lei orçamentária para nortear os gastos públicos. Mas essa situação já tem um prazo para ser resolvido. Dia 18 de março foi o que definiu ontem o presidente da Comissão Mista do Orçamento do Congresso Nacional, o deputado piauiense Júlio Arcoverde. Por que isso aconteceu? Ontem, como você disse, Tiago, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, definiu os critérios para liberação e já autorizou liberação das emendas parlamentares, que foram questionadas judicialmente em razão da falta de transparência e rastreabilidade. As emendas foram liberadas e essa liberação ainda vai ser submetida ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas isso já sinalizou, na avaliação do presidente da Comissão Mista do Orçamento, Júlio Arcoverde, já sinalizou para no Congresso Nacional a votação ser acelerada, porque também deu segurança necessária para que os parlamentares, deputados e senadores tenham condições e segurança para fazer as indicações das emendas ao orçamento da União. O que, na verdade, se percebeu desse processo todo é o óbvio do óbvio, né? É se explicar para onde foi destinado o dinheiro e para que ele vai ser utilizado. Então, é discriminar a receita. Muito questionada a emenda parlamentar pela falta de transparência, porque ela era muitas vezes direcionada ao município através de uma emenda individual, por exemplo, e ali não estavam previstos os gastos, era muito solto, liberado. Os parlamentares contestam, inclusive, esse argumento, Tiago, afirmando que foi a maneira encontrada pelo Congresso Nacional de agilizar
recursos para os municípios, que se mal aplicados, os municípios serão alvo de fiscalizações e auditorias pelos órgãos de controle. O fato é que os desencontros Congresso e Supremo Tribunal Federal sinalizam para uma solução. Arestas aparadas, teremos aí uma expectativa de votação do orçamento no dia 18 de março. É isso, Elivaldo. Falar agora de perspectivas para mudanças, reformas nos governos Lula e Rafael Fonteles. Começando pelo governo do presidente Lula, Elivaldo, nós já tivemos o anúncio do afastamento da ministra Nízia da Saúde. Quem deve assumir a pasta é o ministro que antes ocupava a pasta das Relações Institucionais. Vem mais mudanças por aí? Sim, com certeza, Tiago. O ministro Alexandre Padilha assume a saúde no dia 6, portanto, já na próxima semana, em março, na primeira semana, essa mudança importante por envolver o ministério que ocupa um espaço de muito destaque na esplanada lá em Brasília. E quem fica no lugar de Alexandre Padilha na Secretaria das Relações Institucionais, o Ministério das Relações Institucionais? Aí a dúvida, que já tira também um pouco o sono do presidente Lula, que ainda não definiu, não bateu o martelo. A solução poderá ser caseira? Há disputa também e dúvidas em relação a isso. De um lado, Gleice Hoffmann, a deputada federal pelo estado do Paraná, presidente nacional do partido, é nome cotado. Há resistência no Planalto e até no PT ao nome de Gleice Hoffmann e, além disso, na base aliada ao presidente Lula. Outro nome também citado é do líder do governo na Câmara Federal, José Guimarães, é do PT do estado do Ceará. Agora, há outros nomes fora do PT que começam a ser citados com frequência na possibilidade de assumir a pasta, Tiago. E aqui eu destaco dois. O deputado federal Isnaldo Bulhões, é do MDB do estado de Alagoas e é líder do MDB na Câmara Federal, é nome também citado para ocupar a pasta que será deixada pelo ministro Alexandre Padilha. O outro nome é de um ministro, já está na esplanada dos ministérios. Deputado federal Silvio Costa Filho, ele é do Republicanos de Pernambuco e é também nome citado lá nas rodas, nas conversas, nos bastidores, para trocar o Ministério dos Portos e Aeroportos pela articulação política, que é atribuição fundamental do Ministério das Relações Institucionais. Essas dúvidas poderão ser dirimidas, poderão ser resolvidas aí no feriado do Carnaval e logo depois o governo iniciar uma reforma, quem sabe, até mais ampla, com o objetivo de dar amplitude à base que apoia o Palácio do Planalto, Tiago. Existe também, Elivaldo, uma expectativa, o próprio governador Rafael Fonteles falou isso, de uma maior abertura para a acomodação também de partidos que devem compor com o governo, Elivaldo. É necessário, inclusive essa é a expectativa, já há tremores lá em Brasília, uma entrevista que repercutiu bastante do senador Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do Progressistas, já admitindo orientar o desembarque da parte da sigla que está no governo Lula, para deixar logo e assumir e confirmar ou fortalecer a posição de oposição do Progressistas em relação ao governo, que está no Ministério dos Esportes com o André Fufuca, mas ao mesmo tempo admite que é importante para as forças políticas também garantir as condições mínimas de governabilidade. Para o lado do presidente e do governo, o interessante agora, Tiago, que está na ordem do dia, é consolidar uma base de apoio, primeiro, para a governabilidade e, claro, segundo plano, mas assumindo um papel de protagonismo, já agora a busca da pavimentação de uma estratégia competitiva para disputar a reeleição no próximo ano. E aqui, em nível de estado, Elivaldo? Mudanças também no primeiro escalão do governador Rafael Fonteles. Tivemos recentemente lá na Sendifor, comentamos ontem, inclusive aqui, Tiago, com a deputada Simone Pereira permutando lugar com o deputado Tiago Vasconcelos, e na próxima semana poderemos ter mudanças nas secretarias do Meio Ambiente e do Turismo. A Secretaria do Turismo, Tiago, era indicação do ex-deputado Pablo Santos, hoje prefeito de Picos. Prefeito de Picos não é mais deputado, sai aí dessa cota de indicações do governo do estado. E esse posto poderá passar para a indicação do deputado Dr. Hélio Oliveira. Se confirmar
essa mudança, assume a pasta o atual secretário do Meio Ambiente, Daniel Oliveira. Então, Daniel Oliveira poderá trocar o meio ambiente pelo turismo. Semar pela Setur. Exatamente, Semar pela Setur. E quem ficaria na Setur? Dúvida. A situação na não Semar, foi... na verdade. Na Semar. Dúvida. O governador Rafael Fonteles admite as mudanças. Segundo ele, são mudanças pontuais. Não se trata de uma ampla reforma no secretariado. São mudanças pontuais que ocorrerão, inclusive, com desmembramento de algumas instituições que estão ligadas à estrutura administrativa do Estado. Agora, possivelmente, nós teremos aí uma acomodação mais efetiva de deputados do Progressistas e que aderiram à base aliada ao governador Rafael Fonteles e que, naturalmente, serão abrigadas na estrutura administrativa para, dentre outros aspectos, consolidar a aliança política. Tiago. Muito bem, Elivaldo Barbosa, é isso? É isso, Tiago. Voltaremos depois do Carnaval? Quinta-feira. Então é isso. Descanse, Bom feriado, descanse. Você já pagou seu IPVA, Elivaldo? Só uma lembrança. É hoje também, né? Boa lembrança, Tiago. 10% de desconto. Boa lembrança, Tiago. Eu como decidi pelo parcelamento, eu vou pagar a segunda parcela hoje, então. Muito bem, Elivaldo, não se atrase. Eu tinha esquecido já. O mês mais curto, né? 28. Eu achava que amanhã era 29 e tal. Não tem mais não. Não tem não. Encerra hoje.